Bem-vindos ao nosso canal. Aqui nos dedicamos ao estoicismo como instrumento de crescimento pessoal. O estoicismo é uma filosofia que nos ensina a encontrar serenidade e sabedoria em meio aos desafios da vida. Hoje, exploraremos a arte de viver conforme ensinada por Epicteto, um renomado filósofo estoico. Descubra as poderosas lições e práticas de Epicteto que podem nos guiar em direção a uma vida plena de significado e equilíbrio emocional. Prepare-se para mergulhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Sejam bem-vindos à arte de viver. Vamos ao assunto. Segundo Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você deveria ser. Depois, faça o que tem de fazer. Epicteto aborda a importância de estabelecer claramente nossos objetivos e propósitos antes de agir. Segundo o filósofo, é fundamental que nos questionemos e reflitamos sobre quem devemos ser e qual caminho devemos seguir. Ao definir nossas metas e valores, podemos então agir de acordo com esses princípios. Epicteto nos leva a compreender que a ação efetiva e significativa é construída a partir de uma base sólida de autoconhecimento e autodeterminação. Portanto, devemos primeiro estabelecer internamente o que devemos ser, e somente assim poderemos realizar as ações coerentes com nossos ideais. Assim, essa reflexão prévia nos guia em direção a uma vida mais autêntica e alinhada com nossas próprias convicções. Segundo ponto, saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Dê atenção ao que de fato lhe compete. Não será obrigado a realizar qualquer coisa contra sua vontade. Os outros não poderão feri-lo, você não fará inimigos ou será prejudicado. Seus esforços estarão canalizados para boas atividades e não tolamente desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. Só depois de aceitar esta regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Terceiro ponto. Os desejos exigem sua própria realização. Faça o possível para ser dono de seus desejos, porque se você deseja algo que está fora de seu controle, sem dúvida, o resultado será uma decepção. Enquanto isso, você poderá estar negligenciando as coisas que estão sob seu controle e que valem a pena desejar. Quarto ponto. Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como têm de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Acolha as coisas que de fato conseguir. Abra os olhos. Veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Quinto ponto. Harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Não tente fazer suas próprias regras. Comporte-se em todas as questões, sejam grandes e públicas ou pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. Onde você pode praticar esse ideal? Nos detalhes de sua vida diária, com suas tarefas e deveres pessoais e específicos. Sexto ponto. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Sétimo ponto. Crie seu próprio mérito. Nunca dependa da admiração dos outros, não há força nisto. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem na consideração de outras pessoas. Pode acontecer que os outros, mesmo aqueles que o amam, não concordem necessariamente com suas ideias, nem o compreendam
ou partilhem seus motivos de entusiasmo. Cresça. Não é importante o que os outros pensam de você. 9º ponto. Tudo tem um bom motivo para acontecer. Você se torna aquilo que você pensa. Evite atribuir supersticiosamente aos acontecimentos poderes ou significados que eles não possuem. Mantenha a cabeça firme. Acreditar que tudo tem um bom motivo para acontecer é uma perspectiva que nos ajuda a encontrar significado e aprendizado em cada experiência. Nossos pensamentos têm um poderoso efeito em nossas vidas, moldando nossas ações e atitudes. Portanto, é essencial cultivar uma mentalidade positiva, focada no crescimento pessoal e na superação de desafios. Ao evitar atribuir superstições e significados infundados aos acontecimentos, somos capazes de manter uma postura mais equilibrada diante das adversidades. Assim, podemos enfrentar os obstáculos com determinação, mantendo a cabeça firme e buscando sempre o melhor caminho para seguir em frente. Com estas práticas, você pode viver de forma mais saudável e plena. Se você precisa de ajuda, não hesite em buscar apoio profissional. Lembre-se, você não está sozinho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre saúde mental e emocional. Assim, você ajuda nosso canal. Eu te peço também que compartilhe este vídeo com amigos e familiares ou com alguém que se interesse pelo assunto. Deixe nos comentários suas dicas e sugestões para melhorar nosso conteúdo ou algum tema de seu interesse. Lembre-se, a força está dentro de você. Cuide-se, paz e bem sempre, e até o próximo vídeo.